Oi Ana, oi Vivian, tudo bem? Então, conforme combinado, eu estou gravando esta aula aqui, né, essa conversa, para a gente falar um pouquinho do TCC. Eu estou num lugar aqui que passa bastante ônibus. Eu espero que isso não atrapalhe a gravação, né? Vai atrapalhar um pouquinho fatalmente, mas espero que atrapalhe pouco. Então, basicamente, esse trabalho de vocês, né, é um trabalho que procura discutir a importância da música no âmbito da educação infantil, certo? Então, tem algumas questões importantes aí se a gente vai pensar numa introdução de uma apresentação, né? Então, o que seria então, quais seriam então as questões importantes, os objetivos que já são expressos no próprio resumo, né? Então, primeiro a gente vai discutir a questão da história do ensino de música no Brasil, com foco na educação infantil, né? E é claro que a educação musical, ela faz parte de uma disciplina muito maior, que é a disciplina de educação artística. E também não dá para a gente discutir esse assunto se a gente não for pensar também o próprio processo de escolarização no Brasil e as discussões acerca do currículo. Então, já logo de cara, a gente pode falar que o Brasil é um país que tem problemas, tem um déficit em termos de educação, tanto na oferta quanto na qualidade, que é bastante significativo. Então, por que esse assunto se torna relevante nesse momento? Se torna relevante em função de uma lei, né, que foi aprovada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2008, que previa a obrigatoriedade do ensino de música. E aí a gente tem um problema, né? A gente tem um problema que é o seguinte: os cursos de pedagogia, eles já precisam dar conta de uma quantidade gigantesca de funções e de conteúdos, como vocês bem sabem. Então, os professores as pessoas que se formam em pedagogia, elas precisam ter, elas têm que, são elas que cuidam da educação infantil, do ensino fundamental 1, e ainda também são as pessoas que têm que sair habilitadas para fazer a gestão, para ser diretoras, coordenadoras, supervisoras. Então, o curso de pedagogia tem problemas seríssimos com relação à grade. E aí, quando se propõe incluir na grade curricular, né, e aí a gente pensa currículo de uma forma mais geral. Então, o currículo como sendo os diversos programas, projetos, planos de ação, disciplinas, metodologias que são utilizadas no processo de ensino-aprendizagem. E, então, quando você coloca a questão do ensino de música na grade curricular obrigatória, nós temos duas questões importantes. Quer dizer, a primeira questão diz respeito a por que um conteúdo deve estar presente e outro não, e uma segunda questão tem relação com o seguinte questionamento: quem é que vai ensinar isso? Existem profissionais habilitados? Então, toda vez que uma disciplina nova é incluída, a gente tem essa questão das questões de ordem formativa, né? Então, quando sociologia e filosofia se tornaram disciplinas obrigatórias no ensino médio, a gente teve o problema de encontrar profissionais que pudessem fazer esse trabalho, né? No caso da música, essa situação ela é mais dramática ainda, porque o que a lei reza é que as pessoas que vão ensinar música são as pessoas que já trabalham com as crianças. Então, não serão contratados professores especialistas em música para fazer esse trabalho, o que complica bastante a situação, né? Porque quem estuda pedagogia já tem que ver uma quantidade gigantesca de conteúdos e já tem que entender de vários conteúdos, já tem que estar preparado para uma série de coisas, e agora vai ter que estar preparado também para trabalhar com educação musical. Então, são várias questões aí que emergem dessa nossa discussão sobre a questão da importância do ensino de música. Então, voltando aqui, né, então a gente pode começar falando do currículo, né, que sempre ele está em discussão, porque a educação pública ela é financiada com o dinheiro do contribuinte, e aí as pessoas querem discutir o que se deve ser ensinado, e isso é um grande problema, né? Hoje a gente tem até discussões relacionadas à escola sem partido, que é essa ideia de que você não deve ensinar determinados conteúdos
típicos da esquerda, não tem que ensinar Marx, não tem que ensinar outros autores. E a questão da música também está envolvida nessa discussão, né, sobre o que se deve ensinar e o que não se deve ensinar. Então, isso é uma questão importante, né? E aí outras questões surgem também, quer dizer, com que objetivo se vai ensinar música, quais são as interlocuções da música com outras disciplinas, todas essas questões são fundamentais. Então, vamos pensar um pouquinho na história da educação no Brasil, né? Então, no Brasil, a escolarização, a educação, ela foi tarefa dos jesuítas, né? Os jesuítas tinham eles foram imbuídos dessa tarefa, desse projeto educativo e colonizador também. Então os jesuítas eles tinham esse objetivo de catequizar os indígenas e como maneira de também ensina a ler, escrever e ensina a fé cristã também. E foi assim que a escola começa no Brasil, né? Então a escola no Brasil ela nasce com esse objetivo missionário que até hoje a gente não conseguiu apagar completamente. Então o Brasil sendo uma colônia de Portugal e um país que utilizava mão de obra escrava, era um país que não tinha investimentos significativos em educação, né? O que a gente tinha no começo eram os jesuítas realmente investidos nessa tarefa e dessa missão de educar os indígenas para convertê-los à fé cristã. Mas sempre essas questões ligadas ao que se deve ensinar, elas sempre foram importantes, né? Então, quando a gente pega a questão da educação artística, a gente tem que pensar no que a escola se tornou. Então hoje se pretende que a escola faça um monte de coisas, que ela prepare para o vestibular, que ela ensine as pessoas a serem cidadãos, que ela prepare para o mercado de trabalho. Isso tudo é muito problemático, porque as artes elas não são um conjunto de conhecimentos que, entre aspas, servem para alguma coisa, né? Eles servem apenas porque eles fazem bem para a alma. Então, hoje a gente vê propostas aí para que o ensino de artes, na reforma do ensino médio, o ensino de artes vai deixar de existir para o ensino médio, o que é péssimo, né? O que é péssimo. Então, então a gente tem que pensar, então já que o ensino de música se tornou obrigatório, a gente tem que pensar de que formas isso pode acontecer, quais são as potencialidades que a música tem, né, quando inserida na educação infantil, e quais são os desafios que vão ser encontrados aí pelos professores, né, e pelas professoras. Então, pensando um pouco no aspecto metodológico da pesquisa, né, então, como não houve tempo hábil, né, para que se fizesse uma observação de campo, por exemplo, que é aquele tipo de pesquisa em que você fica na escola para ver o cotidiano, a opção dessa pesquisa foi por utilizar o método bibliográfico, quer dizer, a gente pesquisa aquilo que foi produzido sobre esse assunto, né? Então, olhando bem para o trabalho que a gente fez, né? A gente fez uma pesquisa sobre documentos que falavam sobre música, sobre os autores, a ideia era essa, né? E o problema para o qual a gente quer dar uma resposta é exatamente para que serve a música, né, no âmbito da educação infantil, quer dizer, para que ela serviu quando ela foi oferecida, quem foram os responsáveis e o que dizem as diretrizes curriculares a respeito do ensino de artes. Todas essas questões são muito importantes, né? E aí a gente apresenta como objetivo geral do trabalho compreender a música, né? A importância da música no processo de ensino e aprendizagem, sempre no âmbito da educação infantil, e como objetivos específicos analisar historicamente que papel desempenhou o ensino de música na educação infantil no Brasil, apontar as contribuições para o processo de desenvolvimento, as contribuições da música para o processo de desenvolvimento escolar infantil, e promover uma discussão sobre o processo de escolarização no Brasil, né, uma discussão mais geral, com foco nas intersecções entre o ensino infantil e a educação musical, certo? Então, como eu já tinha dito para vocês, a
educação no Brasil, né, ela começa com os jesuítas, e eles têm aí a prerrogativa, o privilégio, foram eles que durante 200 anos praticamente detiveram o monopólio da educação, sempre dando ênfase ao ensino secundário, né? E então, por volta da metade do século XVIII, Portugal já tinha deixado de ser um país protagonista no processo de expansão comercial e marítima. E com a Revolução Industrial e com a ascensão de Napoleão Bonaparte na França, os portugueses passaram a se tornar muito dependentes da coroa britânica. E por conta disso acabaram tendo que mudar para o Brasil, né? Como todo mundo sabe, o Napoleão institui o bloqueio continental e a família real portuguesa vem para o Brasil. E aí o que acontece, né? O que acontece é que as primeiras instituições educacionais vão começar a surgir nessa época. É claro que antes disso a gente tem que fazer aí a gente tem que dar uma atenção aí para a figura do Marquês de Pombal, né? Que era um déspota esclarecido, e ele foi nomeado ministro para tentar colocar as finanças de Portugal em ordem. Isso antes da vinda da família real para cá, né? Isso no reinado do rei Dom José I. E o Marquês de Pombal, ele expulsa os jesuítas daqui, né? Porque no Brasil a escravidão do africano, ela conviveu par e passo com a escravidão do indígena. Então, essa concorrência que os jesuítas mantinham, ela era vista como prejudicial. E aí, quando eles foram expulsos, a questão da educação aqui na colônia ficou pior do que já era, né? Ficou pior do que já era. Quando a família real vem para cá, eles abrem várias instituições importantes, né, que eram importantes para a própria corte que veio para cá. Então a gente tem a Imprensa Régia, Biblioteca Pública, a Escola Médico-Cirúrgica, o Banco do Brasil, todos da época da vinda da família real portuguesa para cá. E aí, quando o Brasil se torna independente, a gente já vê algumas iniciativas no sentido de promover a instrução pública, né? Inclusive nos primeiros anos da independência. O Brasil se torna independente em 1822, e aí Dom Pedro coloca lá, né, o imperador Dom Pedro I, ele faz alguns decretos, né, que estão no trabalho. Então, que em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos, né, haveriam as escolas de primeiras letras que fossem necessárias. E aí tem vários outros artigos que vocês podem ler na página 18 do trabalho, mas a gente vê que já tinha uma intenção de promover uma instrução pública, mas essa instrução ela não chegou a ser de fato implementada, né? Até porque o Brasil se torna independente, mas a escravidão continua até 1888. Então parcelas significativas da população ficaram sem direito a qualquer tipo de direito, né? Não tinham direito a nada. Então ela não chegou a ser implementada, né? Então o interessante é que também não se faz menção ao ensino de artes, então a música também não estava contemplada nas primeiras ordenações aí, nas primeiras leis, né? Uma outra coisa importante é que quando o Brasil deixa de ser uma monarquia e se torna uma república, a gente ainda continua tendo um processo de exclusão política e intelectual importante, né? Porque os analfabetos não podiam votar, a maioria da população brasileira era analfabeta, e ainda não existia nenhuma lei que obrigasse o Estado a fornecer qualquer tipo de educação, quanto mais a educação artística, né? E aí, entre as décadas de 1920 e 1930, emerge uma classe aí, uma geração de grandes pensadores, adeptos da nova escola, que se propõe a mudar coisas na educação, né? Então, após a Revolução de 30, né, a gente tem a Constituição promulgada em 1934, que trouxe avanços importantes aí no campo da educação. Mas aí a gente tem a ditadura, né, do Estado Novo em 1937, e aí Getúlio Vargas fica até 1945, e aí só quando ele sai que as discussões sobre educação vão ressurgir de forma mais abrangente.
Aí a gente tem o golpe militar que ocorre em 1964, e aí o Brasil vai atravessar um longo período de decisões autoritárias, de atos institucionais, prisões, exílio e tudo mais. Isso só vai terminar em 1985. Então a ditadura militar ela começa em 1964, vai até 1985. São instituídas algumas disciplinas que visavam moralizar e fazer uma coisa de tentar passar alguns valores que eram considerados importantes, né? Então a gente tinha o SPB, né, Organização Social SPB, do Estado Brasileiro, né? E aí a gente tinha também educação moral e cívica. Então esse período autoritário dura até 1985, quando ele acaba, o Brasil passa por um processo de redemocratização, e aí a gente tem a promulgação da Constituição de 1988, que é chamada de a Constituição Cidadã, né? E aí essa Constituição ela visava já garantir por lei a educação como sendo uma tarefa do Estado. Mas o Brasil estava muito atrasado nesse processo, tanto é que é só no final do século XX que a educação ela de fato se torna universal no Brasil, né? No final do século XX a gente ainda tinha crianças fora da escola por falta de vagas, né? Então, falando um pouquinho sobre a questão, né, histórica da musicalização no Brasil, né? Então, as comunidades indígenas que viviam aqui, elas já produziam já tinha uma produção musical muito rica. E isso pode ser comprovado pelos relatos das pessoas que vieram até o Brasil e que vivenciaram isso, né? Eu coloquei no trabalho um trecho, né, do Léry, em que ele fala sobre os índios e que eles tinham uma musicalidade muito rica, mas não nenhum desses povos fez aquilo que o Ocidente conseguiu fazer, né? Que o Ocidente ele tem a primazia no processo de desenvolvimento da escrita musical. Foi algo extremamente importante. Então, os povos africanos que para cá vieram também, eles tinham uma produção muito rica também do ponto de vista musical, mas eles não tinham uma forma de escrita que permitisse que isso fosse transmitido, né? Então era por meio da oralidade mesmo e do próprio processo de produção da música que isso era transmitido, né? Então, a gente... e aí o que acontece, né? Na verdade, a educação musical no Brasil, ela começa já na colonização, né? Ali no meados do século XVII, quando o ensino foi instituído através da lei das aldeias indígenas, né? Então, rezava que deveriam ser ensinadas não só as músicas religiosas, mas outras modalidades de música. E aí a Companhia de Jesus, né, ela tinha a intenção de usar a música na liturgia da igreja para que, por meio da música, se pudesse ganhar também os indígenas para a fé cristã. Então, claro que existiam controvérsias a respeito disso, né? Algumas pessoas achavam que não tinham que usar música, porque a música muitas vezes fazia com que a mensagem que deveria ser transmitida ficasse em segundo plano, mas o fato é que a música foi utilizada pelos jesuítas também para funções de colonização e de catequização. Quando o Brasil se torna independente em 1822, a gente tem já no Império o ensino de música contemplado no Decreto Federal, né, número 331A, de 17 de novembro de 1954, portanto já no governo de Dom Pedro II, né? Mas pouquíssimas pessoas tiveram acesso a esse ensino de música, né? Então ele dizia que além das matérias das cadeiras mencionadas, que formam o curso para o bacharelado em letras, se ensinarão no colégio uma das línguas vivas do meio da Europa e as artes de desenho, música e dança, né? Então a ideia de que você precisava ensinar também arte, desenho, música, dança, ela estava contemplada. Mas a legislação ela era descentralizada e o cumprimento dessas determinações ficava a cargo dos municípios. Então cada um criava as suas próprias regras, né? Então isso
isso acabava fazendo com que muitas vezes os municípios não cumprissem ou cumprissem do jeito que eles queriam. Como não é diferente hoje com outros aspectos aí do processo de educação, né? Então, basicamente, a gente tem esse estado de coisas, né? Essas circunstâncias aí em relação ao ensino de música. Durante a República, a gente tem uma figura importante que é Benjamin Constant, que foi um ministro que, ao regulamentar o ensino secundário, ele determinou que a educação musical deveria ser oferecida para todos os alunos de todo o território nacional. Então, essas leis, elas eram importantes no que toca ao conteúdo, né? Mas o que vai acontecer é que elas não foram aplicadas. Aí já no século XX, né, nos primeiros anos do século XX, a gente tem um novo movimento mais organizado, que tinha à frente o maestro Heitor Villa-Lobos, e que ele tinha um objetivo aí, junto com seus colaboradores, de renovar a educação musical que era oferecida pelos conservatórios, né, e introduzir a música no sistema público de ensino para popularizar o saber musical. Só que essas iniciativas tiveram um alcance muito limitado, né? Poucas pessoas acabaram tendo acesso a isso. E a lei de diretrizes, e aí a gente continuando no século XX, né? Quando a lei de diretrizes e bases da educação, né, de 1961, substituiu o projeto do Villa-Lobos, né, criando uma disciplina específica. E aí, durante o regime militar, né, o ensino de música foi barrado, né, no governo do general Emílio Garraxo Médici, né, que foi um dos mais sanguinários dos nossos presidentes aí do regime militar, e ele foi substituído pela disciplina genérica de educação artística, que não era obrigada, né, e deveria abranger todos os conteúdos de artes. E aí é só no governo do Fernando Henrique Cardoso, muito tempo depois, que a educação artística volta a ser uma disciplina obrigatória, porque com a lei do Médici, né, ela não era obrigatória, ela era uma disciplina optativa, digamos assim, né? E aí existia uma pressão muito forte dos educadores musicais, dos movimentos sociais, de todos aqueles que lutavam pela educação, para que a música voltasse a ser ensinada na educação básica. E em 2008, então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sanciona um projeto para trazer de volta o ensino de música, mas sem que fosse necessária a contratação de novos profissionais, o que ia onerar bastante os cofres das prefeituras. Então, deveria se fazer esse ensino musical a partir dos professores que já atuavam em sala de aula, né? Então, essas questões. E aí, a gente tem aí uma questão importante, né? Que como é que a gente vai formar esses professores, né? Quais são as possibilidades dessa educação, né? Então, continuando no trabalho aqui, é importante a gente entender que a música, ela é uma linguagem, né? Então a gente pode pensar na linguagem como os mecanismos, os signos, os processos através dos quais a gente procura comunicar alguma coisa. Então a música, ela comunica algo, né? Não só ela comunica enquanto linguagem escrita, né? Enquanto a escrita musical, mas a música, a gente pode dizer que a música, ela comunica algo também, quando a gente pensa do ponto de vista da própria, estou tentando ligar aqui de novo o computador, a bateria vai acabar, peraí, opa, eu amo meu filho, liga aqui. Então, a música comunica algo, só um minuto, vou ter que editar essa parte.